Começa agora mais um Universo Faesa e o programa hoje traz uma novidade, a estreia de um novo quadro. Eu sou a Cátia e convido você para mais um Jogo do Conhecimento. Você sabe quantas pessoas morrem diariamente por causa da negligência e da falta de consciência dos motoristas? O Brasil é um dos campeões em acidentes de trânsito. No Qualidade de Vida de hoje, vamos conhecer a iniciativa da CETRAN para reverter esse quadro em Vitória. A televisão brasileira está completando 50 anos. No Fala Professor de hoje, vamos conhecer a história e as consequências desse veículo de comunicação de massa. No Cidadão Vitória, vamos conhecer o palco mais tradicional de nosso estado, o Teatro Carlos Gomes. Quem deve se adaptar? O aluno à escola ou a escola ao aluno? No primeiro passo, vamos discutir essa questão através do conceito de educação inclusiva. E o Universo Faesa traz uma novidade, a estreia do pós-graduação. O objetivo desse quadro é conversar com os professores doutores sobre suas pesquisas e trabalhos realizados. Continuamos em caráter experimental, por enquanto aqui no Canal 6, mas em breve, muito em breve, a gente se encontra no canal universitário. Postura inadequada, falta de consciência e desrespeito às normas são as principais causas dos acidentes de trânsito. No ano passado, houve um aumento significativo do número de vítimas nesses acidentes. De 15 mortes em 1998, esse número foi para 22 no ano de 1999 no município de Vitória. Para reverter esse quadro, a CETRAN realiza um trabalho de conscientização dos motoristas capixabas. Conheça agora com a repórter Isabela Lamego a campanha de educação no trânsito realizada pela CETRAN. No Qualidade de Vida, vamos saber por que erros tão simples cometidos por motoristas causam tantos acidentes e o que a Secretaria de Transporte, a CETRAN, está fazendo para evitar a direção agressiva e o desrespeito ao pedestre. Nós estamos na comemoração de 2 anos de municipalização do trânsito no município de Vitória. E ao invés de só comemorar, nós estamos trabalhando, nós estamos desenvolvendo 2 campanhas essa semana. A primeira campanha dirigida ao estacionamento irregular, ou seja, sensibilizar a população para que não estacione nos locais proibidos. E a outra campanha, que corresponde ao maior índice de batidas dentro do município de Vitória, que é o não respeito à distância de segurança. Principalmente nos dias de chuva e nos horários de pico, a gente tem um alto índice de acidentes por este motivo. O comportamento e a postura inadequada do motorista têm contribuído para a maior parte dos acidentes de trânsito no Brasil. Mas a gente sabe que você dirige com cuidado e respeita as leis de trânsito. Mas é sempre bom lembrar que um segundo de falta de atenção pode lhe custar muito caro. Uma multa, um acidente e até mesmo uma vida. Os principais erros estão com o motorista. É a categoria que é preparada, que frequenta uma autoescola, um centro de formação, que passa por uma avaliação e na hora que ele apanha o carro para dirigir, infelizmente, ele não respeita as normas de circulação de trânsito. As principais é exatamente não guardar a distância de segurança, o excesso de velocidade, beber e dirigir, furar o sinal, passar no vermelho. Isso, na madrugada, tem trazido consequências muito graves, perdas de muitas vidas. Para reverter esse quadro, campanhas de conscientização tentam reeducar os motoristas imprudentes e mostrar aos iniciantes no trânsito a responsabilidade ao pegar no volante. O motorista já é um adulto. Então a gente vai ter que trabalhar aí com 2 aspectos. O aspecto de sensibilizá-lo e o aspecto também da fiscalização e da punição. Agora, os motoristas, os jovens que ainda não são motoristas, a gente tem mais chance de trabalhar, de sensibilizar e já prepará-los para que eles iniciem na carreira de motorista de uma forma adequada. Todo esse trabalho depende muito de você. A sua participação é fundamental para evitar acidentes de trânsito no Brasil.
Quando uma campanha como essa recebe o apoio da mídia, aumenta-se a chance de atingir o seu objetivo educacional. E a televisão? Cumpre a sua função educacional? É certo afirmar que a televisão causa efeitos na sociedade. Vamos conhecer agora as consequências de 50 anos na televisão brasileira. A professora Ilusca Coutinho responde a pergunta da estudante de comunicação social, Lívia Lena Broedel. Eu gostaria de saber quais as principais consequências que a televisão trouxe para a sociedade nesses 50 anos do meio. É bom lembrar que, na verdade, a TV tem 50 anos de implantação aqui no Brasil. Isso porque entrava no ar no dia 18 de setembro de 1950 o TV na Taba, um show exibido na TV Tupi de São Paulo. No mundo, a história da televisão começou um pouco antes, em 1936, na BBC de Londres. A chegada da televisão no Brasil esteve muito ligada a uma ideologia de modernização. Na época, se pensava que os países do terceiro mundo seriam desenvolvidos com a ajuda dos meios de comunicação de massa. Um dos indicadores da Organização das Nações Unidas, a ONU, para medir o desenvolvimento do mundo, por exemplo, era o número de meios de comunicação instalados em determinado país. E por isso a televisão teve um papel importante na difusão de novas tecnologias, de ensinamentos. Era depois, então, na década de 60, o momento da comunicação rural. A gente tinha muitas novelas voltadas para ensinamentos rurais. Por outro lado, já falando mais das consequências da televisão na sociedade, a gente tem que lembrar que a televisão, ao mostrar imagens de todo mundo, provocar a chamada aldeia global, como o McLuhan falou, ela democratiza as imagens, ela traz imagens do outro lado para pessoas que talvez nunca teriam acesso àquela cena. Por um lado, isso é positivo, porque torna essas imagens disponíveis para todo mundo que tem acesso a um televisor. Mas, por outro lado, isso pode gerar duas consequências negativas. A primeira delas é gerar uma estandardização. O que isso quer dizer? Muitas pessoas passam a agir de mesma maneira, se vestir parecido, falar do mesmo jeito. É o chamado padrão global, como a gente costuma dizer aqui no Brasil. Uma outra consequência negativa é que, ao mostrar imagens, eu posso gerar também desejos que nem sempre as pessoas têm acesso. Isso pode gerar violência por um lado e erotização por outro lado. A gente também não pode esquecer da consequência econômica da televisão. No caso das nossas telenovelas, elas têm um alto padrão de exportação e elas também ajudam a diminuir o déficit da nossa balança comercial. Elas são exportadas para vários países do mundo e ajudam a melhorar a economia do Brasil sob esse ponto de vista. Isso sem contar com o papel social e político das telenovelas na América Latina. No Brasil, por exemplo, as telenovelas ajudaram a eleger e a depor um presidente, e também tem um papel importante no chamado merchandising social. Isso é, quando temas de interesse da sociedade são inseridos no meio de narrativas de ficção. É o caso, por exemplo, das tramas que envolvem a questão de crianças desaparecidas. A cultura brasileira é de fato muito influenciada pela televisão. Infelizmente, outras opções de entretenimento não são tão valorizadas. Qual foi a última vez que você foi ao teatro? Vamos conhecer agora o Teatro Carlos Gomes, uma opção de lazer que merece ser mais aproveitada pelo cidadão de Vitória. O diretor do teatro, Rômulo Mucielo, responde à pergunta do professor de Geografia, Cláudio Zanotelli. Do porquê e quando foi construído o Teatro Carlos Gomes? Bom, o Teatro Carlos Gomes ele foi construído por André Carlone em cima de uma planta do Scala de Milão. Ele reduziu o Scala de Milão para adaptar no terreno e construiu o Teatro Carlos Gomes. Ele construiu com recursos próprios, só que não conseguiu finalizar. ET precisou que o Estado do Espírito Santo encampasse o teatro e concluísse as obras, que foi inaugurado em 1927. Na década de 30, o teatro foi arrendado por uma empresa privada. Essa empresa praticamente só explorou o Carlos Gomes como cinema. Inclusive, uma coisa curiosa, tinha-se bailes de carnaval no Carlos Gomes. Eles tiravam tiravam todas as cadeiras da plateia, botavam a orquestra no palco, as pessoas nos camarotes e pulando no lugar onde cai as cadeiras. E até a década de 30 isso veio acontecendo no Carlos Gomes, gerenciado por essa firma.
Na década de 30 ele fechou, o cinema faliu, o teatro ficou fechado um bom período. Até que com a vinda de Paulo Autran à Vitória para fazer um espetáculo, ele forçou de alguma forma o governador Elcio Alves a resgatar o Teatro Carlos Gomes. O Elcio Alves restaurou o teatro, reequipou o teatro foi reaberto na década de 70 como teatro e vem funcionando como teatro de lá para cá somente como teatro. Com certeza vale a pena conhecer essa parte viva da nossa história, que une lazer a uma belíssima arquitetura. Teatro é arte, é vida, é educação. Você sabia que existem linhas pedagógicas que trabalham educação através da arte? Mas o que fazer quando há dificuldade de aprendizagem em sala de aula? A professora Maria de Fátima Ferreira explica como o sistema escolar pode se adaptar às necessidades do aluno através da chamada educação inclusiva. A ideia fundamental da inclusão é de adaptar o sistema escolar às necessidades dos alunos, propondo um único sistema educacional de qualidade para todos os educandos. Significa modificação da sociedade como pré-requisito para a pessoa com necessidades especiais buscar seu desenvolvimento e exercer sua cidadania. A inclusão, como consequência de um ensino de qualidade para todos os alunos, provoca e exige da escola brasileira novas posturas, se constituindo em um motivo a mais para que o sistema se modernize e para que os professores aperfeiçoem as suas práticas. É uma inovação que implica no esforço de atualização e reestruturação das condições atuais da maioria das nossas escolas de ensino fundamental. Educação inclusiva é abastecer de oportunidades iguais todos os alunos, inclusive aqueles de deficiências severas. A educação inclusiva depende da capacidade do sistema escolar de buscar soluções para o desafio da presença da diversidade humana nas salas de aula. A educação inclusiva, então, não se refere apenas às pessoas com deficiência, e sim a todas as pessoas, deficientes ou não, que tenham necessidades educacionais especiais em caráter temporário ou permanente, como decorrência de condições individuais, econômicas ou socioculturais dos alunos. Educação inclusiva é o desejo de provocar todos os esforços, no sentido de que nenhum aluno seja novamente excluído com base em alguma necessidade educacional especial. Haja vista que o direito da pessoa à educação é resguardado pela Política Nacional de Educação, independentemente de gênero, etnia, idade ou classe social. Queremos ampliar o seu universo de conhecimento. Hoje estreia o quadro Pós-Graduação, que apresenta algumas atividades desenvolvidas pelos professores da Universidade de Brasília em parceria com a FAESA. Toda semana vou estar conversando com o professor doutor sobre seus projetos e suas pesquisas. Hoje a nossa entrevistada é a coordenadora do Centro de Pós-Graduação da FAESA, Marlúcia de Jesus. O Centro de Pós-Graduação da FAESA funciona aqui no Campus 1 e é coordenado pela professora Marlúcia de Jesus, graduada em Matemática e mestre em Educação. É com ela que eu converso agora. Olá, professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Como funciona o Centro de Pós-Graduação da FAESA? O Centro de Pós-Graduação da FAESA, ele tem funcionado desde 1982 e é pioneiro na oferta de pós-graduação no estado do Espírito Santo. Hoje, Kátia, nós estamos com oferta de pós-graduação estricto sensu e pós-graduação lato sensu.
Como pós-graduação estricto sensu, nós estamos oferecendo atualmente o mestrado em administração, com 3 áreas de concentração: finanças, marketing e recursos humanos, e o mestrado também em educação. Os nossos cursos de mestrado são realizados através de um convênio que nós temos com a Universidade de Brasília. Além desses, nós oferecemos também os cursos de pós-graduação lato sensu. Quantos e quais são os cursos oferecidos? Olha, nós já oferecemos 12 cursos diferentes. Pós-graduação lato sensu, nós já oferecemos os cursos de docência no ensino superior, pedagogia empresarial, psicopedagogia, educação matemática, informática na educação, administração de recursos humanos, gestão e assessoria de comunicação, gestão empresarial, marketing e auditoria geral. Qual o tempo de duração desses cursos, assim? Qual a variável, assim? Aproximadamente 1 ano. E quais são as propostas para o próximo semestre? Além dos cursos já citados, que nós já oferecemos, vamos repetir novamente esse ano, esse semestre que vem, com exceção do mestrado em administração e educação, que nós não teremos novas turmas no próximo semestre. Nós ainda estamos oferecendo o curso de comunicação científica e tecnológica, psicologia social do trabalho, engenharia de produção e o nosso curso de marketing, que foi totalmente reformulado e passa para marketing e empreendedorismo. Muito obrigada, professora, pelo bate-papo. Eu conversei com a professora Marlúcia de Jesus. No nosso primeiro dia do quadro pós-graduação, foi para você que acabou de se graduar e não sabe para onde ir. O Universo FAESA está crescendo. Pouco a pouco, ampliamos o nosso espaço e expandimos o nosso conhecimento. Com criatividade, boa vontade e determinação, o nosso objetivo é progredir cada vez mais. E para isso, contamos com você. Entre em contato com a gente, telefone para 331-4525 ou mande seu e-mail para tvfaesa@faesa.br. Mais um Universo FAESA vai ficando por aqui. Até o próximo programa.